A paz do Senhor Jesus, que bom que estamos aqui pela permissão do nosso bondoso e eterno Deus para comentar mais uma lição poderosa da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o seu amigo, o irmão Carlos Henrique, e quero comentar esta lição de número 11, cujo tema é a mordomia das obras de misericórdia. Você seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Se você chegou pela primeira vez, deixe aí o seu gostei, deixe aí um comentário e também se inscreva em nosso canal. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Lembrando, meus irmãos, que o comentarista desta lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, um grande mestre das Assembleias de Deus no Brasil. Nós, na lição passada, estudamos a lição de número 10, a mordomia das finanças. E nós aprendemos muito como devemos administrar o dinheiro que Deus nos deu, pois a Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem ao Senhor. E agora, chegando nesta lição de número 11, nós vamos aprender agora sobre a mordomia das obras de misericórdia ou obras de caridade. O textuário nos diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja Deus! A misericórdia triunfa sobre o juízo. Primeiro, quando há arrependimento. Segundo, quando não existe nenhuma hipocrisia. E terceiro, quando não damos lugar à ira. Muitas pessoas, quando estiverem passando pelo juízo, elas vão querer misericórdia, mas não vão alcançar. Por quê? Porque elas não usaram de misericórdia. A Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfa do juízo. Vamos ler agora a verdade prática. O cristão tem o privilégio de exercer a misericórdia junto aos necessitados, como expressão do amor de Deus. Nesta lição, meus irmãos, nós vamos aprender que o cristão, ele deve exercer misericórdia não para com outro cristão, mas a Bíblia diz para com o próximo. Não importa se ele é um crente ou não, se ele é justo ou não, nós devemos exercer a misericórdia. Louvado seja Deus! Você, na sua casa, deve ler a leitura bíblica em classe. Nós não vamos ler aqui para ganharmos tempo, que se encontra em Atos capítulo 4, versículo 32 ao 35, e Lucas capítulo 10, versículos 30, 36 e 37. Vamos então ler a introdução neste momento. Nesta lição, veremos que Deus requer de seus filhos obras de misericórdias, como fruto do amor cristão. Os servos de Deus, portanto, devem expressar a virtude da misericórdia divina. Esse sentimento é o que deve dominar o coração dos cristãos. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Algumas traduções dizem, no livro de Salmos, capítulo 103, verso de número 8, assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em misericórdia. Então a Bíblia fala que Deus é misericordioso duas vezes neste verso de número 8. E se Deus, ele exerce misericórdia, nós cristãos também devemos seguir o seu exemplo. Devemos usar de misericórdia para com os necessitados, pois essa é o significado da palavra misericórdia. Você usar de íntima compaixão com a miséria alheia. E nós vamos ler na Bíblia que Deus é um Deus misericordioso, meus irmãos. E isso é uma verdade que não tem como esconder.
A Bíblia diz no livro de Jonas, capítulo de número 4 e o versículo de número 11, e eu gostaria de ler neste momento com os irmãos, Jonas, capítulo de número 4, versículo 11, que nos diz assim a palavra de Deus. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Por que eu li esse versículo? Porque nós podemos ver aqui que Deus, ele usa de misericórdia até para com os animais. Deus usa de misericórdia até para com os animais. Então esse é o nosso Deus. Ele é um Deus misericordioso. E isso é muito forte, não é verdade, meus irmãos? E a Bíblia também diz no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo de número 11. Assim nos diz a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 33, versículo de número 11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio. Veja que Deus tem misericórdia até do ímpio. E nós temos tantas outras referências na Bíblia de Deus usando a sua misericórdia para com as pessoas. E assim devemos ser nós, devemos proceder da mesma forma, porque a misericórdia é como o amor. Se ela não for praticada, ela não tem nenhuma validade. Se for apenas de palavras, não adianta nada, tem que ser praticada. Vamos ler aqui o tópico de número 1. Significado de misericórdia. Definição. A palavra misericórdia vem do latim misericórdia e significa compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça, perdão. No Antigo Testamento, o termo está presente em textos como: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmos 23, verso de número 6. Então esse é o significado da palavra misericórdia. É você ter compaixão pela miséria alheia. Então, na Bíblia, você vai ler várias referências citando a misericórdia de Deus, que a misericórdia de Deus, ela não tem fim, ela é infinita, ou seja, não tem começo e não tem meio e não tem fim. Que Deus é misericordioso, até mesmo para com os ingratos e maus. Então, meus irmãos, esse é o significado da palavra misericórdia. Misericórdia das entranhas, isto é, tem que ser muito profundo, tem que vir de dentro da pessoa, das suas entranhas. Porque se você não usar esse sentimento que sai do fundo do seu coração, você não vai exercer a misericórdia. E no decorrer desta lição, nós vamos ver que no Novo Testamento existe pelo menos 3 pessoas que usaram de misericórdia. O bom samaritano, nós vamos ver também Dorcas e Cornélio. Essas pessoas usaram de misericórdia e assim nós devemos ser e proceder. Número 2, misericordioso. Misericordioso no grego tem o sentido de entranhas de misericórdia ou de bondade. A expressão indica o sentimento que vem do íntimo, das entranhas do coração. Ela mostra que servimos a um Deus de misericórdia, longanimidade e benignidade. Então existe uma diferença entre misericórdia e misericordioso. Misericórdia é aquele sentimento que você tem que ter pela miséria alheia. Você vê uma pessoa necessitada, então você vai usar de misericórdia. E misericordioso é você que vai usar esse ato para ajudar uma pessoa. Então é por isso que a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Amém? Vamos aqui para o tópico de número 2.
a mordomia da misericórdia cristã. Número 1, obras de misericórdia na prática. Então aqui, meus irmãos, nós vamos ver um exemplo claro e muito forte, que é o exemplo do bom samaritano, que se encontra em Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25 em diante. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 em diante. Eu quero ler o verso de número 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e o espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Meus irmãos, se existe um exemplo muito forte de uma pessoa que usou de misericórdia, é o bom samaritano. Todo mundo sabe da intriga que há entre os judeus e os samaritanos, que os samaritanos se misturaram e aquele povo agora não era mais um povo judeu, pois havia uma mistura de várias nações e eles perderam a sua identidade. E por isso os judeus odiavam os samaritanos, porque agora eles não eram mais judeus, eles se tornaram outra nação. E nós sabemos que os judeus eram inimigos das outras nações. Então, diz a Bíblia que um certo homem foi espancado. Ele foi assaltado e essas pessoas o deixaram ali, na beira do caminho, meio morto. Ele estava sofrendo. De repente, passou um homem. E a Bíblia diz que esse homem era um homem religioso. Era um sacerdote. E esse homem passou de largo. De repente passou agora um levita. Não diferente do sacerdote, o levita também era um religioso. E a Bíblia diz que ele passou de largo. Mas passou um samaritano. E esse samaritano, meus irmãos, não era tão religioso assim como o sacerdote e como o levita, pois eles só poderiam adorar no Monte Gerizim. Mas o sacerdote e o levita não. Tinham o templo para que eles pudessem adorar. E agora a Bíblia diz que esse bom samaritano se aproxima desse homem. E nós vamos ver que esse homem que estava ali sofrendo é um exemplo perfeito do próximo a quem nós devemos ajudar. Porque a Bíblia diz que ele caiu nas mãos dos salteadores. O nosso próximo é aquele que caiu, é aquele que está caído, é aquele que precisa de uma mão estendida para lhe ajudar, é aquele que precisa de um abraço, precisa de palavras de conforto. Ele caiu nas mãos dos salteadores. Depois, os quais os despojaram. O nosso próximo, ele está despojado de suas vestes. Ele está despojado de tudo. Ele não tem mais nada. Ele perdeu tudo. Esse é o nosso próximo. É esse que nós devemos ter compaixão e misericórdia. É esse que nós devemos ajudar, conforme nos diz a Bíblia. Ele não tem mais nada. E o espancando, ele está agora sofrendo, pois espancaram ele. Esse é o nosso próximo. É aquele que foi espancado pela vida. Alguém lhe bateu, alguém o traiu. Depois, e se retirando, deixando-o meio morto. E essa última expressão desse homem é a mais forte. Ele estava meio morto. Ele não estava morto, mas ele estava meio morto. Se o bom samaritano não o ajudasse, com certeza esse homem iria morrer, pois ele estava meio morto. Então o bom samaritano o ajudou. Meus irmãos, quantas pessoas devem ter morrido, sendo que a gente não usou de misericórdia, não é verdade? Muitas pessoas que estavam como esse homem, meio morto, e a gente passou e não ajudou. Ou a gente estava muito ocupado com alguma coisa. Mas nós vamos ver nesta lição que
quando alguém usa a misericórdia, ele está deixando a sua própria vontade de lado. Pois esse bom samaritano, meus irmãos, ele deixou a sua própria vontade de lado. Ele estava passando, pois ele estava em viagem. E ele deixou de viajar naquele dia para ajudar esse homem necessitado. Então Jesus disse: vai e faça o mesmo. E ele está dizendo para nós agora que nós devemos fazer o mesmo que esse homem fez. Ele deixou a sua própria vontade de lado e ajudou este homem que estava meio morto. O bom samaritano usou de misericórdia. No dia do juízo, Deus vai usar de misericórdia para com ele também. Mas com o sacerdote e com o levita, não, porque eles não usaram de misericórdia. É isso, meus irmãos. A misericórdia é você ajudar alguém que está necessitado. E quem é que pode fazer isso? É a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Oh, glórias a Deus! Vamos aqui para o número 2. Somos criados para as boas obras. Meus irmãos, nós vamos entender que nós devemos praticar boas obras, mas elas não nos salvam, porque muitas religiões e muitas pessoas pregam que a pessoa só é salva através das obras, mas não é verdade. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9 diz que a fonte da salvação é a graça de Deus e o meio é a fé. Então, quem nos salva é a graça de Deus mediante a fé. Mas é claro que o cristão, após ser salvo, esse sim vai praticar boas obras. As obras não salvam, mas o cristão salvo pratica boas obras. Então é isso que nós devemos entender, que após a salvação, após o nosso nome ser escrito no livro da vida, nós não podemos deixar de praticar obras de misericórdia ou obras de caridade. Nós devemos ajudar o nosso próximo, devemos ter misericórdia das pessoas. Não é verdade, meus irmãos? Então, muitas pessoas pensam que nós só podemos ser salvos mediante as obras. Mas a Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação fosse por obras, Abraão iria se gloriar, não é verdade? Mas não, a salvação é pela graça, mediante a fé. 2. Na área das necessidades humanas. Então, meus irmãos, nós devemos exercer a nossa fé através das obras, porque a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então, se você diz que tem fé, alguém tem que ver se essa fé está avivada. E como que a pessoa vai ver que você tem fé? Através das obras. Aonde? Nas necessidades humanas. Você vai usar esta fé para ajudar um ser humano, porque diz a Bíblia que é nas necessidades humanas. Então, as pessoas lá fora vão ver que você pratica boas obras e vão entender que você verdadeiramente tem fé. Porque, meus irmãos, a fé, ela aproxima o homem de Deus. E as obras, ela aproxima o homem à fé do Evangelho. Então isso é muito importante. Na área das necessidades espirituais, nós também não podemos se esquecer dessa área. Nas necessidades espirituais, você vai lá, vai orar por uma pessoa, vai levar uma palavra, vai jejuar por esta pessoa, consagrar a sua vida em prol de uma pessoa, você vai estar dando assistência ali em conselhos espirituais para alguém. Isso são obras de misericórdia
espiritual, que também é muito importante na vida das pessoas. Na área da evangelização e das missões. Outra área que nós não podemos deixar de esquecer é da evangelização e missões, onde você vai evangelizar e automaticamente fazer missões. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a igreja tem que ir. Ide. Essa é a nossa parte que nós devemos fazer. E as pessoas da fora devem vir, porque Jesus disse: vinde, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a obra da igreja é ide, e a obra daquele que não é salvo é vinde. Então, meus irmãos, através da evangelização e da missão, nós estamos fazendo a vontade de Deus. A falta de misericórdia pelos pecadores. Há uma negligência flagrante por parte de muitas igrejas na pregação do evangelho. Isso é falta de misericórdia. A Bíblia mostra que Deus amou o mundo e não um grupo seleto e privilegiado. Então nós vamos perceber nesta lição que há falta de misericórdia pelos pecadores. Nós vamos ver muitos pecadores perecendo por falta de misericórdia. Então, antes da gente fazer a nossa vontade, nós devemos olhar para a miséria alheia e fazer a vontade de Deus, que é ajudar o nosso próximo, atendendo às necessidades humanas e às necessidades espirituais, através da pregação do Evangelho. Muitas pessoas dizem que nós devemos pregar o Evangelho com o nosso bom testemunho. Isso é uma verdade bíblica, mas nós também não devemos se esquecer de pregar o Evangelho, porque essas pessoas só vão chegar ao conhecimento da verdade ouvindo o Evangelho. Então pregue das duas maneiras, com um bom testemunho e também através da palavra falada ou escrita. Amém? Vamos então para o tópico de número 3. Cuidados na prática das boas obras. As boas obras devem glorificar a Deus. Meus irmãos, quando você fizer uma obra de misericórdia, uma obra de caridade, não toque trombeta. Não deixe com que ninguém venha ver. Porque, conforme nos diz o comentarista, as nossas obras devem glorificar a Deus e não os homens. Hoje você vê muitas pessoas que usam de misericórdia com alguém necessitado e elas querem mostrar para as pessoas. Elas filmam, elas tiram foto, elas colocam na internet. E a Bíblia diz que nós devemos fazer isso em oculto, porque o nosso Deus que vem em oculto nos recompensará. Agora, se você quer mostrar isso para as pessoas, a sua recompensa é a glória dos homens e não a de Deus. Então, quando a gente for ajudar alguém realmente necessitado, nós não devemos tocar trombeta, como fazem os hipócritas. Amém? Número 2. As obras de misericórdia são obras de amor. E isso é uma verdade. As obras de misericórdia, meus irmãos, não devem ter outro interesse, querer chamar a atenção de alguém, querer aparecer na mídia, ou chamar a atenção do seu próprio pastor local. Não. Essa obra de misericórdia deve ter um objetivo apenas: o amor. Se ela não for feita com amor, não presta, não dá certo. Mas quando ela é feita com amor, você não espera galardão de ninguém, mas o próprio Deus vai lhe galardoar. Então, meus irmãos, nós vamos ver que na igreja primitiva, aqueles homens verdadeiramente usavam as obras de misericórdia com amor. E isso é lindo demais, porque nós vamos ver que muitas pessoas se aproveitavam. E até mesmo o apóstolo Paulo, ele chamou a atenção dizendo: olha,
vocês devem ajudar as viúvas, mas as viúvas verdadeiras, porque existiam as viúvas falsas, aquelas viúvas que tinham filhos, pois Paulo disse, as viúvas verdadeiras têm que ser acima de 60 anos, não pode ter filhos e nem netos, porque se ela tiver filho ou netos, eles que devem sustentá-la. Então esta era a ordem de Paulo. Ela tinha que ter uma idade já avançada, pois assim ela não teria condição de trabalhar. Então essas são as viúvas verdadeiras. E Paulo disse, os órfãos também, eles não podem ter família, porque aqueles órfãos que têm família, os seus familiares que devem lhe ajudar. Porque se a gente, meus irmãos, não atender primeiro a nossa família, a gente negou a fé e somos pior do que o infiel. Então Paulo, ele era um missionário que tinha amor, pois ele ajudava as pessoas certas. Amém, meus irmãos? E é assim que nós devemos fazer. Quando você ajuda alguém que não precisa, você não está usando essas obras de misericórdia com amor, mas existe algum interesse aí por trás. E não deve ser assim com o cristão. Número 3. Obras de quem é salvo. Tiago diz que as obras dos salvos devem ser a expressão da fé, a qual sem elas de nada aproveita. Então, como eu disse, o salvo ele deve praticar boas obras. Quando ele estava lá no mundo, as obras dele eram obras da carne, obras de perversidade, obras que não edificavam em nada. Mas agora que ele se tornou um cristão, salvo em Jesus Cristo, ele deve praticar boas obras, obras que venham glorificar a Deus. Ele não pode vir para o Evangelho e cruzar os braços. Ele não pode vir para o Evangelho e ser um crente de banco, como um prego que foi pregado ali em uma madeira e fica ali e não faz nada e não sai. Não. Ele deve agir, ele deve praticar boas obras. Eu louvo a Deus porque na nossa igreja tem uma assistência social que cuida da causa dos necessitados, chamado de Bom Samaritano. E é uma bênção, porque algumas pessoas doam qualquer coisa para lá e eles atendem a causa dos necessitados. E isso é muito lindo, porque toda igreja deve ter uma assistência social. Não é verdade, meus irmãos? E isso glorifica a Deus. Esse é o papel da igreja local, mas cada crente individual não pode se esquecer de ajudar alguém. Como nós temos, por exemplo, o exemplo de Dorcas, que era uma mulher que costurava e ela fazia roupas para as viúvas. E aquelas viúvas agora dependiam da boa obra de Dorcas. Chegou um momento que ela morreu, mas essa mulher tinha muitas boas obras e esmolas também. Então a terra precisava dela, as viúvas. E Pedro orou e ela ressuscitou. Aleluia! E ela continuou fazendo obras de misericórdia. Nós temos também um exemplo de Cornélio, um homem que ajudava muitas pessoas e tantos outros. Amém? Então, meus irmãos, que Deus possa lhe abençoar de forma poderosa em Cristo Jesus.